E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Calma aí, não te apresse. Ao longo da história do cristianismo, meu querido irmão, este versículo ele tem sido interpretado de diferentes maneiras. A visão tradicional sugere que Jesus garantiu ao ladrão arrependido um lugar no céu naquele mesmo dia. No entanto, quando nós analisamos essa passagem das Escrituras à luz do Evangelho restaurado, nós percebemos nuances doutrinárias fundamentais sobre o mundo espiritual, a pregação aos mortos e o verdadeiro significado do paraíso. Para que você compreenda melhor essa promessa, é essencial considerar o contexto. Jesus, naquele momento, está sendo crucificado entre dois malfeitores. Um deles o ridiculariza, enquanto o outro, reconhecendo sua divindade, clama por misericórdia e suplica: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta, de acordo com a tradição de Lucas, é: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa verdade levanta 3 questões teológicas muito importantes. Primeiro, o que Jesus quis dizer com paraíso? Segundo, ele realmente prometeu ao ladrão entrada imediata no céu? E terceiro, como essa passagem se harmoniza com outras escrituras? Primeiro, nós precisamos saber que a palavra paraíso aparece várias vezes nas escrituras, mas o seu significado ele varia dependendo do contexto. Na teologia santa dos últimos dias, o paraíso não se refere ao reino celestial, tá? Mas sim a uma parte do mundo espiritual onde os justos aguardam a ressurreição e continuam a aprender sobre o Evangelho. Explicando essas coisas a seu filho Corianto, inclusive sobre o estado intermediário da alma, o profeta Alma descreve a separação dos espíritos após a morte. Ora, com relação ao estado da alma entre a morte e a ressurreição, eis que me foi dado saber por um anjo que o espírito de todos os homens, logo que deixa este corpo mortal, sim, o espírito de todos os homens, sejam eles bons ou maus, é levado de volta àquele Deus que lhes deu vida. E então acontecerá que o espírito daqueles que são justos será recebido no estado de felicidade que é chamado paraíso. Um estado de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas. E então acontecerá que o espírito dos iníquos, sim, aqueles que são maus, pois eis que eles não têm parte nem porção do Espírito do Senhor. Pois eis que preferiram praticar o mal e não o bem. Por conseguinte, o espírito do diabo entrou neles e apossou-se de seu corpo. E eles serão atirados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e lamentação e ranger de dentes. E isto em virtude de sua própria iniquidade, sendo levados cativos pela vontade do diabo. Ora, esse é o estado da alma dos iníquos, sim, em trevas,
e num estado de espantosa e terrível expectativa da ardente indignação da ira de Deus sobre eles. Portanto, permanecem nesse estado, assim como os justos no paraíso, até a hora de sua ressurreição. A compreensão do profeta Alma está perfeitamente harmonizada com a doutrina ensinada por Pedro sobre a pregação aos espíritos em prisão. E também, com a revelação dada ao presidente Joseph F. Smith, naquela mesma revelação que se tornou a seção 138 de Doutrina e Convênios, onde ele está detalhando o ministério de Cristo no mundo espiritual. Portanto, meu irmão, quando o Senhor Jesus Cristo prometeu ao ladrão que estaria com ele no paraíso, o Salvador não prometeu a entrada imediata no reino celestial. A promessa aí é que ele iria para o mundo espiritual, onde teria a oportunidade de aprender o Evangelho e progredir. Outro ponto crucial que contraria a interpretação tradicional de Lucas 23:43 é que Jesus Cristo não subiu para o Pai no mesmo dia de sua morte. E isso fica claro quando 3 dias após ressuscitar, ele disse a Maria Madalena: não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Se Cristo ainda não havia subido ao Pai, como ele poderia ter estado com o ladrão no céu no mesmo dia da crucificação? Não faz sentido. Essa incongruência reforça a ideia de que o paraíso citado pelo Salvador não era o céu final, mas sim o mundo espiritual. Além disto, a Escritura confirma o ensino de que a vida continua após a morte e que aqueles que morrem sem o conhecimento do Evangelho ainda têm a oportunidade de aceitá-lo. O Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, não apenas foi ao mundo espiritual, ele também organizou a pregação do Evangelho aos mortos. Conforme a gente pode ler em Doutrina e Convênios 138, onde o profeta Joseph F. Smith detalha a visão que tivera desse evento. E enquanto refletia, meus olhos foram abertos e meu entendimento vivificado. E percebi que o Senhor não se dirigia em pessoa aos iníquos e aos rebeldes que haviam rejeitado a verdade, a fim de ensiná-los. Mas eis que dentre os justos organizou suas forças e designou mensageiros revestidos de poder e autoridade, e comissionou-os para levar a luz do Evangelho aos que estavam nas trevas. Sim, a todos os espíritos dos homens, e assim foi o Evangelho pregado aos mortos. Os justos que estavam no paraíso foram chamados a ensinar aqueles que estavam na prisão espiritual, lhes dando a oportunidade de se arrependerem e aceitarem o Evangelho. Essa doutrina, meu querido irmão, ela se encaixa mais uma vez de forma perfeita na situação do ladrão na cruz. Ele foi para o mundo espiritual e lá teve a chance de progredir e aprender mais sobre o plano de salvação. Outro detalhe que nós precisamos ponderar é que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Eu já disse isso aqui várias vezes. E os manuscritos originais
não tinham pontuação. Isso significa que a forma como a vírgula foi inserida no texto influencia a interpretação. A versão tradicional coloca a vírgula assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas a tradução inspirada da Bíblia trouxe luz e verdade também a esta escritura, nos contemplando com uma leitura mais precisa, esclarecendo a verdadeira fala do Salvador. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Essa mudança sutil muda completamente o significado da frase, tornando ela coerente com outras escrituras. Outro ponto doutrinário essencial é que a morte não é o fim do progresso espiritual. O ladrão na cruz expressou sua fé em Cristo nos últimos momentos de sua vida. Mas isso não significa que ele estava automaticamente pronto para entrar no reino celestial. Nós aprendemos que o arrependimento e o aprendizado, eles continuam no mundo espiritual. Isso conforme está descrito em Doutrina e Convênios 76 e 138. Aqueles que aceitam o Evangelho e se arrependem podem ser redimidos e alcançar graus mais elevados de glória. Isso se aplica ao ladrão. Ele teve sua chance no mundo espiritual, mas ainda precisaria progredir e fazer convênios para receber a exaltação. À luz das revelações modernas e do entendimento do plano de salvação, Lucas 23, 43 deve ser compreendido, meus irmãos, da seguinte forma. 1. Jesus não prometeu ao ladrão entrada imediata no reino celestial, mas sim a oportunidade de ir ao mundo espiritual e aprender mais sobre o plano. 2. O paraíso não se refere ao destino final dos justos, mas sim a um estado de descanso e aprendizado antes da ressurreição. 3. Cristo não subiu ao céu no mesmo dia de sua morte, mas ele foi ao mundo espiritual organizar a pregação aos mortos. 4. A pontuação correta do versículo sugere que Jesus estava apenas afirmando a promessa naquele momento, e não que o evento aconteceria no mesmo dia. 5. A redenção e o aprendizado continuam no mundo espiritual, permitindo que aqueles que não receberam plenamente o Evangelho em vida ainda tenham esta chance. Meu querido irmão, essa interpretação ela se harmoniza com a visão mais ampla do plano de salvação e reforça a justiça e a misericórdia de Deus, garantindo que todos os seus filhos tenham a oportunidade de aceitar seu evangelho, seja nesta vida ou do outro lado do véu. Obrigado, você que ficou comigo. Compartilha o link do vídeo, deixa teu like, faz um comentário. Isso ajuda bastante. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão.